pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um Ultra Talks, um evento onde reunimos um seleto grupo de profissionais excepcionais do mercado de meio de pagamentos para trocar experiências, contar histórias, compartilhar vivências desse mundo conectado e digital em que a gente vive. Nosso tema hoje é o futuro da indústria financeira e quem nos deu a honra de estar conosco hoje é o Carlos Augusto, mais conhecido como Carlão, e eu já vou tomar aqui as intimidades e vou chamar de Carlão também, pode? Claro, claro. Hoje, o Carlão é consultor e investidor anjo de fintechs, além de empreendedor. Uma loucura, o Carlão, ele é CEO da Fintech CertDocs e diretor da AB Fintechs. Boa noite, Carlão. Boa noite, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Antes de passar os recados usuais, eu preciso deixar o agradecimento em nome da Ultratalks para Octo Pagamentos Digitais para o Mundo Real e da Pagos, Associação de Gestão de Meios de Pagamentos Eletrônicos. Pessoal, e antes de passar a palavra para o Carlão, eu agradeço imensamente a todos aqui presentes, mas eu sei que o Gabriel tem um recadinho para contar para a gente sobre a Universidade da Pagos, não é, Gabriel? Claro, obrigado, Carol. Bom, a Pagos vai estar realizando a sua terceira capacitação agora no dia 26, né? A gente vai contar com a Vanessa Fialdini e o João Paulo Aragão, que eles vão abordar o tema do futuro próximo com o Real Digital. Então vai ser ali toda uma capacitação sobre o Real Digital e as CBDCs. Para você acessar e comprar os ingressos, se você for associado, o valor é 50% mais barato. Se você não for, terá os dois links aí, né? O valor inteiro, tá? Acontece dia 26/6, das 3 da tarde às 8 da tarde. Depois a gente vai para um happy hour. Vai acontecer ali no bairro do Brooklyn. Segue as informações no chat, pessoal. Ótimo. Pessoal, dois breves recados importantes. Esse webcast está sendo transmitido somente para os inscritos através do nosso link exclusivo pelo Zoom. Posteriormente, vai ser feito o upload do vídeo lá no YouTube, no canal do UltraTalks. E as perguntas podem ser enviadas aqui pelo chat. É só levantar a mãozinha. Se não conseguir, manda uma mensagem para a gente que a gente libera a câmera e o microfone. Prazer todo mundo, né? Para quem não me conhece, sou o Daniel Neri, aqui da Ultralinks, da UltraTalks. E eu costumo assistir o Carlão em vários eventos, inclusive estive no Payment View semana passada assistindo ele. Só queria externar a minha satisfação em tê-lo aqui conosco nesse bate-papo, que está sendo muito gostoso para a gente aqui. Super obrigado pelo convite, pelo aceitar o convite, Carlão. Uma honra ter sido convidado. Vou botar no meu currículo, inclusive. Boa. Ficamos lisonjeados. Gente, eu estava contando aqui, antes das câmeras abrirem, para a gente colocar todo mundo aqui na nossa reunião, e a gente já conta, né? A gente conta realmente os bastidores aqui, que ninguém se programou, ninguém fez uma faculdade, se planejou ou entrou nesse mundo de fintechs já de caso pensado. Pelo menos eu acho que ninguém aqui da nossa geração. Talvez tenhamos alguns jovenzinhos aqui, né, Nery? Mas a gente aqui, macaco velho, a gente não pensou nisso, não. A gente não conseguiu se planejar para entrar nesse mundo, não. E aí eu quero saber do Carlão. Carlão, como é que você descobriu essa parte toda digital, meios de pagamento, fintechs? Como é que você descobriu essa oportunidade, esse cenário? Como é que você se apaixonou por esse mercado? É verdade, Carol. Tem sempre assim um momento, né, que você é mordido por essa mosquinha azul e isso para mim é uma cachaça, né? Então assim, eu tenho uma carreira bem tradicional em bancos, né, grandes bancos e tal. Passei por Itaú, Unibanco, Bank Boston, enfim, vários bancos que alguns que já não existem mais. E em algum momento eu fui convidado por um grupo para montar o primeiro banco digital, que foi o banco original, o primeiro full bank totalmente digital. O Henrique Meirelles montou um grupo e tal. Eu fiz parte desse grupo para montar um banco, né? Então, em princípio, a gente vai com aquela mentalidade de, ok, vamos criar um banco, a gente sabe de governança, regulatório, COSIP, aquela coisa toda, só que num paradigma totalmente diferente, numa época que não se falava ainda de banco digital, não existia esse conceito de onboarding, abrir conta pelo mobile, e foi esse o desafio que nós encaramos. Para fazer isso, como na época a indústria, isso foi lá em 2014, 2013, por aí, na verdade o projeto começou em 2012, como não tinha ainda uma indústria estruturada no Brasil, a gente foi rodar o mundo, né? Fomos lá no Vale do Silício, fomos na Europa,
conhecer tudo que tinha de iniciativas desse tipo, e aí eu comecei a conhecer um outro mundo, né, que me abriu realmente os olhos para algo que, de fato, era encantador, que trazia novas soluções, abria, de fato, uma perspectiva nova de inovação. Montado o banco, tudo funcionando e tal, crescendo, etc. e tal, e começou, de novo, aquele dia a dia, né, o qual eu estava acostumado nos outros bancos, milhões de clientes, aquela demanda pesada e tal. Falei, pô, está na hora de eu resgatar aquilo que eu vi lá atrás, conheci e vi que aquilo começava a tomar forma no Brasil também. Então, fiz um acordo para sair desse banco e, de fato, mergulhei de cabeça nesse mundo como aprendiz, né? Então, fui fazer curso, entrei numa Venture Capital, me conectei, comecei a fazer mentoria para aprender, né? A pessoa achava que eu ia ensinar, mas, na verdade, era para aprender. E não paro mais, realmente é um mercado fantástico, com muitas oportunidades. E aí você até participou da construção dos bancos digitais do zero, né? Quando você conta que É, você foi buscar experiência lá fora, foi buscar informação, isso foi extremamente rico para cá, para o Brasil. sem dúvida, que foi montar banco mesmo, né? Acho que a gente, bancários, né? A gente sempre falava que parece que quem fez banco foi Deus, né? Porque todos os bancos já existiam naquela época, né? Ninguém fazia banco, né? A gente foi fazer um banco de fato, não uma fintech apenas, um banco só que totalmente digital, sem de fato nenhuma agência, totalmente por mobile. Então as premissas eram bem essas, mas já abrindo conta, dando crédito, enfim, tudo online e tal. E foi uma experiência fantástica, aprendi muito e está aí, né? E a partir daí o mercado todo também veio atrás, né? E você lembra que ano foi isso, Carlão? Então, o banco começou a operar em 2016, início de 16, né? Então, foi aí que o banco realmente começou, né? Aí você Tem vê, né? É pouco tempo. Se a gente parar para pouco pensar na tempo. linha toda, né, de histórico todo, é pouco tempo. E de lá para cá você enxerga muita mudança, assim, a ponto de olhar e falar, meu Deus, o que que a gente estava fazendo? Ou como a gente tinha coragem? Ou como fomos ousados? Ou hoje você olha para trás e fala assim, tá tudo certo. A velocidade da transformação é impressionante, né? É muito Hum. grande, né? E, e teve que quebrar muitos paradigmas, né? Não só a minha experiência no Banco Original, né? Mas alguns pioneiros aí que começaram a montar as primeiras operações. De fato, a gente teve que fazer coisas muito ousadas, né? Então, talvez o melhor exemplo, né, Carol, que a gente estava conversando na verdade, quando a gente inaugurou o banco, o Banco Central não deixou nós começarmos a operar porque Ah, ele interpretou que a gente não estava seguindo a regulamentação, né? E tinha um paradigma enorme no mercado, quem é bancário aqui sabe, que é a tal da 2025, né? Então, a 2025 tradicional, que acabou sendo reformulada, ele tinha lá um paradigma que você só podia abrir a conta à luz do documento original, né? Então, mas, na verdade, o que ele dizia não era isso. Ele dizia que a cópia tinha que refletir o documento original. Então, isso impedia bancos digitais, né? Como é que eu vou ter um banco digital que eu tenho que pegar um documento original e fazer a cópia? Então, eu preciso de agência, eu preciso receber o cliente, preciso tocar nele, né? Ou conhecer seu cliente, uhum. preciso Ver que ver ele ele, existe de ver que verdade? ele existe, ver que ele mora lá, ver o comprovante de endereço, pegar para tirar cópia e tal. Só que a 2025 não dizia exatamente isso. Ele dizia que a cópia tinha que ser igual ao original. E com tecnologia isso é possível, né? Então nós, nessa exploração toda, a gente conseguiu provar que a gente conseguia conferir aqueles dados por outras fontes, conseguia validar se aquela cópia não foi adulterada do original, através de uma aplicação que nós adquirimos e montamos o banco para começar a funcionar. Quando nós começamos a funcionar, o Banco Central falou, não, você não pode operar, porque você está fora da 2025. A gente falou, não, olha, está aqui, a 2025 está aqui, a gente falou, não, mas o espírito da 2025 vocês não estão seguindo. Então, o que aconteceu? Mas Pois é, como é que você mensura o espírito da então, 2025? porque eles não acreditavam que a gente era capaz de garantir a 2025. Então, nós recebemos uns 30 pessoas do Banco Central que foram lá visitar a nossa operação, verificar como a gente fazia a checagem, a nossa tecnologia, todo esse padrão digital, e com isso nós conseguimos aprovar uma nova regulação, que foi a 4480, né? Então nós mudamos a regulação
para poder, e a regulação permitia isso, né, de abrir conta de forma digital, desde que você consiga comprovar e tal, que o documento é válido, que você conhece seu cliente, mesmo não estando presencialmente, blá, blá. Foi editada a 448, e no dia seguinte a gente começou a operar, porque a gente já estava pronto, a gente bancou de montar toda a operação, e com isso o mercado todo veio atrás, então foi uma conquista sensacional, que nós conseguimos, uma experiência maravilhosa. E é interessante, né? Eu tenho um trabalho um pouco mais presente em algumas redes sociais, e eu falo para as pessoas assim: banco digital não é banco virtual. O banco digital, ele existe, tem uma sede, tem pessoas que trabalham, ele pode não ter agência, pode não ter um gerente, mas existe uma central de informações, existe uma prevenção à lavagem de dinheiro, existem regulamentações, existem regras, e é uma coisa que você acha que ainda encontra, assim, nesse mercado, esse receio de banco digital? Eu acho que mudou muito rápido, né? O mercado também, a população aprendeu muito rápido a ganhar segurança nisso, né? Já tem dados hoje que mostram que mais de 70% da população tem uma conta em um banco digital. Não necessariamente é o primeiro banco, evidentemente, mas já é maciço, não é mais um banco só de jovem, né? Ou só de executivo de alta renda, como se imaginou no início, tem todas as idades. Então, isso foi ganhando cada vez mais credibilidade através da excelência do serviço, através de mostrar que a operação é segura e, claro, a conveniência, né, que oferece seus clientes. Então, isso mudou e é como você mesmo disse, Carol, muito rápido, né? Nós estamos falando aí de 7 anos, alguma coisa assim, desde que foi possível os primeiros bancos digitais. E tudo mais, né? Se você pensar, fintech de crédito, a regulação foi 2018, ou seja, nós estamos aqui com 4, 5 anos, né? Muito pouco tempo, parece que sempre existiu, não, a mudança vem num ritmo muito, muito forte. E a população acompanhando isso que é mais legal. Você falou uma grande verdade agora, parece que sempre existiu. Um tempo atrás, eu precisei abrir uma conta no Bradesco para receber um trabalho em específico. E eu falei, não acredito que eu vou ter que me deslocar até uma agência. Tem que ser Bradesco mesmo? Não existe outra opção? Não, tem que ser Bradesco. Deslocar até uma agência. Tive que ir lá abrir a conta e depois eu tive que voltar lá para cancelar a conta, porque eu não Sim. queria ter uma conta a mais. E eu falei, gente, mas que mundo é esse? Como assim a pessoa precisa se deslocar lá? Parecia que eu estava assim em É. outra dimensão, como se nunca tivesse sido, como se fosse uma coisa de muitas décadas atrás. E não é, né? Então, acho que esse é o grande desafio, né? Evidentemente, toda a indústria financeira caminha para ser totalmente digital, né? Os bancos Uhum. tradicionais hoje já têm serviços mobile, já tem muitos serviços digitais, a maioria já é possível abrir conta de maneira digital, mas uma coisa é um banco e uma fintech desenhada já como digital do zero, né? Em que você prevê absolutamente todos os serviços serem ofertados de maneira digital. Você desenhou assim a sua arquitetura, a sua plataforma para isso e também, né, a sua segurança, todos os controles necessários para viabilizar isso, de um banco que tem um legado que não foi construído dessa maneira e ele tem que se redesenhar, tem que revisitar os processos, reestruturar tudo isso. Mas os bancos vêm nessa pegada. E aí você observa, dependendo do banco, ainda tem lá alguns processos que ainda não conseguiram ser digitalizados. E essa é a grande jornada que os bancos vêm evoluindo e vêm tentando fechar esse gap de maneira forte. Porque a sociedade brasileira, né, já claramente demandou serviços digitais, a indústria está toda digitalizando. Então, esse é o desafio grande que o mercado trouxe e, com tudo, esse processo de transformação. Eu acho que é um desafio grande, principalmente para esses enormes bancos que a gente está falando aqui. O Bradesco é um dos 5 maiores bancos do Brasil. Uhum. E realmente eles são muito lentos, né? Como naturalmente, pelo tamanho que eles têm, muito lentos em toda a tomada de decisão, em toda, até chegar a ponta, até chegar na gente aqui, clientes finais, como isso realmente pode demorar. Agora, falando um pouquinho de futuro, né? E Uhum. trazendo um pouquinho mais o papo para o pessoal aqui, que é de meios de pagamento, o que você enxerga de maior desafio que envolvam as fintechs com o pessoal de meios de pagamentos? O que você Bom, imagina assim, olha, aqui temos um grande passo.
tem algumas coisas que já são dadas, né? Que a gente já enxerga hoje, mas que tem um caminho muito forte de evolução que eu acho que ainda vai surpreender bastante, né? Uma das coisas é o Pix, né? Não vou falar aí do sucesso do Pix e tal, isso aqui, para esse público, todo mundo, né, é desnecessário falar, 80% da população já usa e tal. Mas a jornada Pix, ela é uma coisa enorme, porque o Pix é mais do que um serviço de pagamento, ele é uma plataforma tecnológica, ele é uma infraestrutura flexível pelo qual você acomoda vários serviços e vai se conectando com o ecossistema inteiro, né? Então, você olha a jornada Pix, tem lá o Pix automático, o Pix parcelado, o Pix crédito, né, que entra lá, né, já sendo desenvolvido. Você tem a conexão, né, com o Open Finance, vai ter o Pix internacional. Então, tem uma série de funcionalidades que cada vez mais vão cobrir os outros meios de pagamento, né? O Pix offline, o QR Code gerado pelo pagador, né? Que aí você começa a cobrir as funcionalidades todas de cartão de crédito, de pagamento pelo menos, funcionalidade de boleto, funcionalidade de débito automático, enfim, você começa a varrer realmente dentro do Pix, né, de câmbio, todas as funcionalidades de pagamento, com isso é uma ameaça grande para todos os meios de pagamento, né? Com conveniência, com a instantaneidade, enfim, todos os requisitos que a gente conhece do Pix. Então, isso é algo que, assim, a indústria, claro, já percebeu, né? Até pela velocidade que ele avançou, mas ainda tem muita coisa na prateleira, muita coisa em desenvolvimento, que vai gerar desafios para a indústria, mas também oportunidades, né? Tem oportunidades importantes que acho que podem ser aproveitadas, né? E aí eu queria que você me contasse um pouquinho dessas oportunidades, mas antes eu vou contar, para vocês não deve ser novidade, mas para mim, eu sou do mercado financeiro, não do mercado de meios de pagamento, e esses dias eu vi agora recentemente, uma propaganda de uma lojinha qualquer, dizendo aceitamos parcelamento no Pix, É né? isso aí, é isso aí. Pix parcelado. Daí eu falei, ei, meu Deus, o pessoal está muito rápido. Então, tem isso, né? O mercado não necessariamente precisa esperar o Banco Central implementar essas funcionalidades. Então, o mercado, em alguns casos, já está percebendo que isto é possível ser viabilizado, né? Através do seu parceiro lá da fintech, do banco, tal, do PSP e tal, e consegue viabilizar algumas coisas. Então, Pix crédito parcelado, crédito garantido, né? Como se queira chamar, já é uma realidade de algumas instituições. Eles já estão fazendo isso. Pix Câmbio já tem aí em alguns lugares, alguns países já tem parcerias em que viabiliza você fazer uma compra no exterior fazendo o câmbio através de Pix, pagando Pix, né? E assim por diante, né? A própria indústria de cartões já tentando já compor com o Pix, colocando lá o Pix na maquininha, né? E tentando de alguma maneira reter esse tráfego, reter esse fluxo e dando algumas conveniências. Então, assim, tem muita oportunidade se você se antecipa a este movimento, aproveita a estrutura que você já tem do Pix e já oferece alguns benefícios, né? Já tem gente dando desconto, fazendo, né, reward, né, dando cashback se você usar o Pix. Então, são ofertas que são possíveis ser feitas quando você entende que a dinâmica de custo do Pix é extremamente vantajosa, eficiente, quando os dados que você consegue capturar de um processo de um pagamento de Pix, você consegue trabalhar aquilo em prol do seu cliente, né? E com isso oferecer novos serviços. Coisa numa compra de cartão, por exemplo, você não consegue, né? O comerciante não sabe quem está pagando ali, sabe que é o número de cartão, mas não consegue, e o cliente às vezes muda de cartão, ele não consegue identificar quem está pagando. Então, se você consegue estruturar ali e a partir daí entender a dinâmica de uso desse cliente, você consegue oferecer um novo serviço para esse seu cliente. Então, tem muita coisa que dá para fazer a partir daí. Eu vejo uma administração como lojista muito difícil. Se eu fosse uma lojista pequena e quisesse fazer algo com parcelamento no Pix, eu até imagino que, de repente, um caderninho ali, uma planilha de Excel, consiga me atender.
Agora, num volume grande, realmente, eu até não penso se não é um retrocesso se a gente não falar exatamente daquele caderninho do fiado. Lembra disso? Uhum, Não deve uhum. ser da sua época, Carlão, você não vai lembrar. Mas Lembro, tinha um sim. caderninho de fiado, parece mais ou menos o Pix. Então, assim, o Pix parcelado, né? Eu vou anotar aqui e vou marcar o que eu tenho de crédito a receber. Isso é muito trabalhoso. Exatamente. Realmente existem formas de viabilizar para volumes Então, maiores. a experiência do Pix, em alguns aspectos, ainda não é uma experiência ótima, né? Mas isso, no fundo, é uma oportunidade, né? Você, através de alguns integradores, de alguns gateways, de facilitar e fazer essa integração com o RP lá da loja, né? Do varejo, para poder aproveitar esses dados que já vêm do Pix e gerar um serviço novo. Então, tem lacunas importantes ainda no Pix, em que você pode aproveitar, dado essa adesão, dado o potencial que ele tem. Então, acho que esse é um pouco da visão que eu acho que pode ser aproveitado ainda para poder oferecer benefícios através do instrumento que é sensacional para a pessoa física ali, né, no uso do dia a dia. Então, essas oportunidades existem, né? E para alguém que esteja aqui conosco agora, que esteja à frente de uma operação de meios de pagamento, o que ele precisa se atentar para viabilizar isso para o seu lojista? Então, ele precisa se atentar a alguma regulamentação específica, algum processo de integração específico? Existe alguma coisa que você consiga pensar agora, assim, pessoal, prestem atenção nesse tipo de detalhe? Então, você tem várias alternativas, né? Tanto você realmente se homologar para ser um participante e tal, como usar a indústria toda que hoje tem vários intermediadores que conseguem te dar suporte, né? Mas tem, assim, o Pix tem uma base lá, que é o DICT, por exemplo, que você pode tirar muito proveito dele fazendo validações para evitar fraudes, conferência desse cliente. Então, esse é um dos tantos recursos que o Pix pode te ajudar, te oferecer, de maneira a você se prevenir de fraude. E tem já algumas soluções sendo desenvolvidas com base nisso, né? Lá tem todo o registro de utilização dos dados e tudo que é bastante útil para você estar fazendo uma operação totalmente digital, né? Agora, você soma o Pix com o Open Finance, e esses Hum, modelos estão começando a se convergir, o Pix automático, chamado Pix automático, que o Banco Central acabou de soltar um cronograma e tal, ele une de uma maneira bem interessante, dando uma conveniência bem maior, de justamente você, com o consentimento de um lado, poder automatizar todo o seu processo de pagamento quando for um pagamento recorrente. Então, a próxima onda que vai vir aí é justamente automatizar pagamentos recorrentes que você tem, não só de utility, mas tributos, boletos, né, de escola, condomínio, clube, etc. Tudo isso tende a ter uma automatização grande, com muita conveniência para o cliente, sem precisar aderir a convênios individuais, de recorrer à burocracia que hoje existe, e o risco também dentro desse processo. Então, uma outra avenida que está abrindo aqui, bem importante, que vai facilitar a vida de quem está no B2C ali, atende ao cliente pessoa física, que é um serviço essencial de muita conveniência. E dependendo da ponta que você está, você pode cobrar e tal, não na pessoa física, mas você pode cobrar outra ponta, que é com quem você está prestando serviço do outro lado, e que dali você pode extrair valor sem sombra de dúvida. E, de novo, esses dados você pode também trabalhar e devolver também em análise de comportamento, de uso, etc., né? Tem muita isso é coisa uma ali boa. interessante. Pessoal, deixa eu deixar o recadinho. Quem tiver perguntas, pode mandar para a gente aqui no chat, pode levantar a mãozinha, pedir para a palavra, que vai ser um prazer tirar as dúvidas de todos os participantes aqui. Mas, Carlão, você está me contando dessa automatização de pagamentos recorrentes e eu fico pensando na inadimplência. Eu confesso que eu penso na inadimplência. Como que a empresa que fornece esse sistema de meios de pagamentos consegue se proteger dessa inadimplência? A inadimplência hoje é um desafio enorme, né? Então, assim, acho que a indústria também de crédito
talvez a indústria que ainda tem um espaço muito grande para evoluir, né? Novos modelos de crédito para poder você dar concessões muito mais efetivas para evitar esse inadimplência. Isso, de fato, é um processo que precisa e tem muito espaço para crescer, né? Tem poucos modelos hoje, de fato, novos, e eu acho que essa é uma tendência que vai começar a ser desenvolvida. E aí tem uma coisa nova aí chamada inteligência artificial, chat GPT e tal, que com certeza vai ajudar, entre dezenas de outras aplicações, vão ajudar muito nessas modelagens, né? Então, a inadimplência tem esses dois lados, né? A concessão do crédito, conseguir ter modelos mais eficientes. Eu acho que agora a gente vai caminhar bastante em melhorar isto, não só, né, com os dados estruturados, como todo o cadastro positivo, esse tipo de coisa, o próprio Finance, você conseguir ter a visão completa do cliente, né, tudo que ele usa, recebe, paga, etc., mas também com modelos muito mais inteligentes que você consegue adequar o crédito à real necessidade do cliente, entendendo todo o comportamento dele. Eu acho que isso vai ajudar bastante, né, nesse Porque processo. a transação seria negada efetivamente se a pessoa não tivesse um saldo, se não tivesse crédito. Seria a única condição de negar uma compra, por exemplo. Sim, se ela não tiver crédito, exatamente, né? Então, mas se você tem um modelo dinâmico, realmente online e tal, você pode avaliar com muito mais precisão, poderá avaliar com muito mais precisão a capacidade de pagamento dele e dar um crédito na hora da compra, né? Acho que é esse um pouco dessa convergência do varejo, das indústrias de maneira geral, com o tal do embedded finance, né? Com a indústria financeira, de você poder aliar essas ferramentas, que cada vez estão mais digitais, mais rápidas, para poder, na hora do pagamento, você, caso ele não tenha crédito, você conceder isto instantaneamente na medida da capacidade de pagamento dele. Então, tem modelos que estão começando a surgir, e eu acho que isso vai acelerar de uma maneira muito grande para viabilizar isso com um risco muito bem precificado, né? Um risco muito bem avaliado, né? Então, é nessa linha. E você tem vivência, eu sei que você tem a vivência de fora, né, no mercado do exterior. Lá já superaram essas barreiras, as fintechs lá já têm essas barreiras todas superadas. Eu sei que o Pix é uma coisa muito do Brasil, mas os desafios lá são aqueles que a gente ainda vai enfrentar, eles já superaram, ou você enxerga um mercado muito diferente? Porque aqui nós temos gente que transaciona para fora do Brasil, né? Uhum, uhum. Que tem essa intermediação. Eu acho assim, Carol, o nosso país, o momento que a gente vive hoje, quando a gente olha para a indústria financeira e olha para a realidade do país, ele é bem diferente do mundo como um todo, né? O Brasil tem várias particularidades, né? O tamanho dele, é, toda a questão da bancarização, a pirâmide social nossa, muito heterogêneo, a economia informal, tá? Tem uma dificuldade muito grande quando você fala de pequenas empresas ou de população de baixa renda, que é uma dificuldade muito grande de você ter dados, né, estruturados para avaliar adequadamente essa renda. Mas, por outro lado, a gente tem uma digitalização muito forte, né? Tem uma capacidade muito grande já hoje estruturada que não tem em outros países, né? Então, a experiência de alguns outros países, da maioria dos países, ele não se encaixa completamente, ainda que você, claro, pode extrair vários elementos, várias experiências, né? Então, na nossa realidade aqui, né, para esta economia que é muito informal, você precisa ter capacidade de analisar o que a gente chama de dados não estruturados, né? Pegar comportamentos que não necessariamente estão dentro do sistema financeiro, aliado a tudo que ele se relaciona eventualmente, para poder tomar a melhor decisão. Mas eu acho que nesse caminho, nós hoje somos vanguarda para muitos países, né? Não só o Pix, mas o Open Finance, todo o desenho da estrutura regulatória do Brasil e todo esse processo avançado que a gente está andando é exemplo hoje para muitos países, né? Então, a gente, de fato, basta ver essa velocidade com que a gente está fazendo essa transformação, né?
Então, o Brasil é um país desafiador, né? Por toda essa complexidade nossa, essa heterogeneidade, mas é um país também ávido de uso de tecnologia, ávido, então, de usar plataformas digitais em todos os segmentos, e, com isso, ele gera a capacidade de você conseguir coletar dados e conseguir fazer operações muito eficientes. Então, acho que esse é o nosso desafio, né? E tudo mais para a gente poder, de fato, superar e conseguir cada vez conceder mais crédito de forma eficiente e cada vez ter soluções que atendam à nossa realidade. E, Carlão, quando você traz essa avidez que o Brasil tem por novidades, né? O brasileiro, quando cai no gosto do brasileiro, realmente a coisa deslancha, mas existem várias tendências também que chegaram e não vingaram, né? Sem dúvida, sem Se dúvida. você tiver na tua memória fresca alguma, se você pode contar aqui para a gente, às vezes tem algumas que podem nem ter chegado na ponta final aqui, que, por exemplo, eu represento alguém que esteja justamente no final de todo o processo, mas eu queria ver contigo se existem algumas tendências que você visualiza e qual é a sua aposta, né? Será que isso vira? Será Uhum. que não vira? A gente acabou de vir um hype aí de metaverso que foi e É. passou, né? Foi e passou muito rapidamente, né? Porque as tendências que vingam são que, de fato, você consegue extrair valor para o cliente, né? A gente acabou de só se encantar pela simples tecnologia. A gente já tem uma economia muito madura, né? Para poder, de fato, absorver aquilo que extrai valor real, né? Então, isso já passou. A gente tem hoje duas trilhas bem importantes que vão, sem dúvida, mudar bastante a estrutura hoje de como está calcada a indústria financeira. Um é o real digital, né? Que Uhum. está caminhando muito rapidamente e que eu acho que vai causar uma mudança bastante relevante, né? O real digital, ele na verdade, ele traz a tecnologia DLT, né, integrada dentro da indústria financeira para poder simplificar vários casos de uso que hoje são caros, são complexos, são demorados, né? Então, ele não é uma panaceia que resolve tudo, não tem nada a ver com criptomoeda, né? É trazer essa tecnologia para poder simplificar muitas operações, né? Então, esses casos de uso começam a ser testados, né? E já dá para visualizar algumas simplificações que resolvem alguns problemas, né? Assim, só para citar dois exemplos, um é o tal do DVP, né? Que é hoje você comprar um bem físico, né? Sei lá, você comprar um automóvel ou um imóvel, hoje é extremamente complexo. Não é o processo de pagamento em si que está resolvido, né? A gente tem Pix, tem vários outros instrumentos que você faz a liquidação de uma maneira segura, mas é você garantir de uma maneira integrada que você está efetivamente fazendo a transferência da propriedade, ou seja, está efetivamente comprando aquele bem no momento do pagamento. E se alguma coisa não acontecer, que aquilo reverte para você, né? Então, esse é o grande problema, né? Quem nunca ficou na porta do cartório ali para comprar um carro e aí fica aquele negócio, o que faz primeiro, né? Você assina aqui a transferência ou você paga? Não, espera aí. Não, eu assino, mas você não vai sair daqui. E aquela coisa, né, estressante que é. Então, o DVP, através da tecnologia DLT, né, do Smart Conta, ele resolve isso, integrado com a indústria financeira. Então, estão falando de você estar fazendo um pagamento num Pix, por exemplo, né, e conseguindo, dentro da própria ecossistema financeiro, tratar isto de uma maneira simples e garantir que as duas coisas acontecem simultaneamente, né? Sempre você precisa se preocupar, você precisa pegar documento, ter um terceiro de confiança, pagar um custodiante, nada disso, né? Você conseguir fazer isso realmente totalmente digital. Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Está andando, né? Está sendo desenhado e todo. Outro é o PVP, que é você, justamente, uma transferência internacional é um caso típico, mas tem vários outros casos que você precisa fazer split de pagamentos e tal, e você conseguir fazer isso também de uma maneira absolutamente controlada, em que você garante que todos os eventos são realizados. Tem vários outros cases bastante importantes que simplificam e agilizam todo esse processo
hoje de pagamentos, né? Então, essa é uma tendência bem clara de algo que estão falando aí de 2024, 2025, nós já vamos ver isto implementado, né? Com casos reais que beneficiam a população. Então, a gente fica falando aí de tokenização, né? Estamos falando de, né, de smart contract e tal, mas no fundo, o que interessa para o negócio aqui é resolver problemas reais que hoje temos nos processos de pagamento. Então, isso é uma tendência muito clara, né? E vem aí a inteligência artificial. Isso aí veio para ficar. Isso não é só um hype, é real. Tem casos reais, estão vindo uma velocidade estrondosa, né? Mas que de fato muda a dinâmica em várias dimensões dos nossos negócios, né? Quem não ficar atento a isso vai ficar para trás, vai perder a oportunidade e, de fato, pode ter o risco de não ficar competitivo. E o que você acha que a pessoa teria que fazer agora já? Vamos supor que aqui tivéssemos profissionais que não aplicaram absolutamente nada de inteligência artificial nos seus negócios ainda. Qual seria o primeiro passo? Bacana. Apareceram centenas de profissionais e cursos de inteligência artificial, né? Então, apareceu o curso, né? Pois isso é. Isso então, é temerário até, né? Mas a verdade é assim, já tem dezenas e dezenas de soluções, algumas gratuitas, né? Que podem trazer a familiaridade do potencial dessas ferramentas. Então, já existe muita coisa e, como tudo, super segmentada, né? Então, tem casos específicos para prevenção à fraude, casos específicos para engajamento de cliente, casos específicos para modelagem de vários tipos de processo, para crédito, para comportamento do cliente e tal. Tem dezenas de soluções e que são soluções que estão em desenvolvimento, todas elas estão caminhando muito rápido, mas tem várias que você já pode pegar e começar a aplicar no seu dia a dia, né? Fazendo algumas experimentações, né? Então, hoje o grande desafio que nós sabemos para qualquer indústria é como é que eu trato dado, né? Hoje a riqueza de informações é grande, que você pode ter acesso, e o grande desafio é como é que eu recebo esses dados, trato e dali tiro insights e consigo, de fato, virar oportunidade de negócio, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que se perguntar eu tenho uma infraestrutura preparada para isso, de poder armazenar esses dados, e a inteligência artificial vai ajudar bastante nisso, porque tem soluções bastante práticas já, que podem ajudar bastante a você começar a tirar os primeiros insights. Mas tem que acompanhar a velocidade em que isso veio, né, a IA generativa, né, é uma coisa impressionante. É rico em soluções e que não dá para você não deixar de acompanhar. Mas o bom é, primeiro, assim, soluções simples, gratuitas ou com custo muito baixo, e o problema é que isso tá tão barato que também vai estar na mão dos nossos clientes. Ou seja, se você não fizer algo para conseguir, de fato, usar isso para ajudar o seu cliente vai fazer para ele, por exemplo, selecionar a melhor solução que ele tem. Então, realmente a democratização dessas soluções de IA é uma tendência que vai transpassar todo o mercado. Está aí, batendo na porta, e não dá para ignorar. Acho ótimo. Inclusive, vai baratear alguns custos, né? Mas vai demandar uma capacidade, uma habilidade diferente. Ó, Tira a gente da zona de conforto. eu estava hoje de manhã no evento da Microsoft. Eles estavam mostrando, caso real, estavam mostrando, né, em produção, né, o Copilot lá nos Estados Unidos já começou a ser divulgado e tal, chega aqui no Brasil em dezembro, segundo a Microsoft, mas eles mostraram, por exemplo, o exemplo de programação. Quer dizer, a capacidade do ChatGPT, né, integrado lá com as ferramentas da Microsoft, usando a cloud lá da Microsoft, de programar. Então, assim, tanto ele pode gerar programas, quanto um programador começa a escrever uma linha de código ou dar uma instrução, ele desenvolve o bloco inteiro de programa e que pode ir executando, né? Então, eles mostraram que alguns testes aumentou em 80% a velocidade de programação.
E com o desenvolvimento, vai chegar um ponto que você vai fazer programa em linguagem natural. Então, aquela profissão que ele falou que não estava ameaçada, né? Que era uma profissão que só tendia a remuneração alta e alta empregabilidade, começa a ficar em risco. Isso é real, eles mostraram lá em execução. Isso é só um exemplo de que ganho de eficiência, né? Esse 80% era dos melhores programadores. Os melhores programadores aumentavam em 80% a eficiência. Então, assim, o ganho que e todos nós dependemos de tecnologia hoje, né, para construir os nossos negócios, então, o ganho de eficiência, uma aplicação relativamente simples, né, pode trazer, assim, está aí na porta. Ano que vem, nós já vamos começar a poder usufruir. E também analisar código, identificar bugs, hacker dentro de código, ele também vai ter essa capacidade de uma maneira quase instantânea. Então, assim, é muita coisa que está vindo aí, só para citar um exemplo específico que vai beneficiar o nosso negócio muito rapidamente. Mas aí, antes de liberar o Gabriel, um segundinho só, Gabriel, tive um insight aqui, mas a inteligência artificial agora para ajudar na lavagem de prevenção, na prevenção à lavagem de dinheiro e nas confirmações do comprador, que é uma coisa que você contou para a gente, que lá no começo foi a grande dificuldade, né, de formar um banco digital. Como é que você enxerga a inteligência artificial ajudando nesses pontos? Porque aí tenho minhas dúvidas. Não, eu acho que tem, assim, claro, está tudo em desenvolvimento, né? Tem muita coisa que ainda é embrionária, mas, assim, você tendo dados, né? O fundamental é você ter dados, né? Não adianta pensar em inteligência artificial sem dados, né? Você precisa, tendo coleta de dados, e aí tem aquela questão também ética, de regulação, que precisa ser estruturada, né? Que esses dados não necessariamente são na sua base, ele coleta dados, né? Que estão aí hoje na rede, etc. e tal, e a partir daí ele aprende, vai se desenvolvendo, e aí tem toda a questão de confidencialidade, exposição do teu negócio a esses dados, LGPD, etc. e tal. Tendo dado, tendo a informação, ele pode gerar para vocês decisões cada vez mais assertivas. É aprendizado, né? Ele não é a fórmula mágica de resolver todos os problemas, mas ele aprende muito rápido e consegue cada vez mais acelerar esse processo. Depende de dados, sempre vai depender de dados e informações úteis para poder tomar decisão. E cuidados com dados sensíveis, né? Você me corrija, que você deve saber melhor do que eu, mas, salvo engano, foi o pessoal da HP que usou a inteligência artificial para tirar algumas dúvidas ali em relação a códigos e negócios e acabou expondo dados sensíveis da empresa e a empresa teve que fazer uma inteligência artificial privada. Essa é uma grande preocupação, né? O ChatGPT e outras soluções, eles não só estão coletando dados em toda a rede, né? Tudo que está disponível, como também estão levando esses dados para poder aprender e desenvolver os seus modelos. Então, várias empresas proibiram já o uso dos seus funcionários. A Apple fez isso, Citibank é isso, e várias outras grandes empresas estão proibindo você simplesmente se conectar e acessar esse tipo de dado para botar informação de negócio. Então, tem essa questão de regulação, de proteção de dados, que é importante para você cuidar, porque ele vai disponibilizar não só para você esses dados, vai disponibilizar para todo mundo que fizer essa consulta, né? Então, tem que ter muito cuidado, sim. Verdade. Gabriel, conte para a gente, qual a sua pergunta? Obrigado, Carol. Então, minha pergunta acho que iria um pouco mais para a parte mesmo focada no real digital. É uma pergunta que eu faço para a grande maioria das pessoas que começa a abordar ele, porque eu vejo que pouquíssimas pessoas tocam nesse ponto, e eu sei que talvez porque vocês estão mais ligados com a tecnologia e com a eficiência que isso vai ser, mas eu, como vindo de um mercado que é o mercado de cripto, né, de Bitcoin e tudo mais, eu sou um cara que penso muito na parte libertária, e eu me pergunto muito, porque a experiência que a gente teve de CBDCs, claro, é um exemplo um pouco extremo, mas a China foi um desastre. Deu para eles um controle absurdo, que hoje eles limitam milhões de pessoas de pegarem aviões, porque o crédito social deles está baixo demais, porque agora eles conseguem controlar se o chinês está comprando cigarro, cerveja, ou se ele está comprando um livro, e aí manipular o crédito social dele. Então eu tenho muito esse medo de até onde isso pode ser um risco pela
pelo poder que a gente está dando para o governo no momento que ele começa a poder rastrear praticamente todas as compras que a gente está fazendo e saber onde está nosso dinheiro. Por exemplo, na China existem câmeras de reconhecimento facial que você atravessou a rua com o sinal fechado, você toma uma multa automaticamente debitada da sua conta e acabou. Então eu fico, assim, tenho muito medo do real digital, quase ninguém toca nesse ponto e isso me assusta mais ainda. Então eu queria saber a opinião de um especialista. O que que você acha, se é realmente um perigo ou se eu sou um louco? Vou dar uma Não, boa... até aí os computadores mais poderosos do Brasil, diz a lenda, que são os da Receita Federal. Vou dar uma boa e uma má notícia para você, na linha do que a Carol falou. Isso não depende do CBDC, né? Na verdade, a China já fazia isso antes, né? É que como ele tinha a base monetária dele fora dos bancos, né? Ele não controlava, ele fez esse movimento para, de fato, trazer todo este movimento, né? Que estava lá na Alibaba, etc. e tal, para dentro do seu controle. Mas, na verdade, o que viabiliza isso na China é o arcabouço regulatório, que tem lá que permite o governo fazer qualquer coisa, né? Então, eu vi muito essa discussão com o Pix. Tá, com o Pix, o governo vai saber tudo que eu uso, movimento e tal. De novo, a boa é má notícia. O governo já sabe. O Banco Central tem esses dados de tudo que você faz, né? Não precisa ser o Pix. A TED que você passa, o saque que você faz na agência, toda a movimentação, isso é reportado. Agora, tem um arcabouço regulatório que impede o acesso de dados individuais, a não ser por mandado judicial, né? Então, o que nos protege é, digamos, os órgãos institucionalizados, a maneira com qual o país, né, regula o direito do cidadão, o respeito às leis, à ordem, etc. Se isso começa a ficar frouxo, esse risco existe. Mas isso independente de CBDC, né? Agora, você tem razão num ponto, né? O que é o CBDC? O CBDC é uma reação às criptomoedas. Não vamos nos iludir, né? Reação em que sentido? A reação em que o poder da criptomoeda, dependendo da plataforma que isso possa ser agregado, tira o controle da base monetária, não da sigilo dos cidadãos, porque, de novo, o Banco Central, a Receita Federal tem acesso a tudo hoje que você faz. Só não tem quantas notas você tem no bolso, mas até o saque que você fez na ATM, ele pode ter acesso, sabe a quantidade de que você recebeu. Então, mas, né, com aquele advento lá, lembra, do Facebook, quando lançou a Libra e tal, os países, né, se assustaram e viram, cara, uma plataforma como o Facebook, tendo uma criptomoeda que transaciona o mundo inteiro, cara, eu não tenho mais poder sobre o fluxo de pagamentos, de câmbio, eu perco gestão da minha moeda. Então, de fato, é para exercer um controle monetário, né, controle de política fiscal, para ele poder controlar a inflação, poder controlar, né, a base do país, mas não necessariamente para controlar individualmente, né? E é lógico que a criptomoeda foge desse controle, né? Então, até certo ponto, de fato, dá um anonimato que é bom e ruim, né? É bom e ruim, dependendo como você olha. Isso, bem usado, pode ser muito bom, mas eu, sinceramente, eu não tenho medo nenhum de governo querer olhar minhas contas e tal, porque pago imposto, está tudo certinho, não tenho esse problema, né? Então, assim, criptomoeda vai continuar existindo, CBDC não vai matar a criptomoeda, né? Ele talvez diminua o alcance que a criptomoeda pode ter na medida que ele cria todas as facilidades que a criptomoeda vai ter, integrado com toda a indústria, ou seja, com aceitação plena, etc. e tal, né? Lógico, né? Estamos falando de submeter debaixo de todo o arcabouço das leis de controle financeiro e tal que o país tem, tá? Mas o caso da China é a China, né? É a China do jeito que ela é e tal, e foi assim. Eu acho que hoje a gente não tem esse risco no Brasil, a não ser se começar a deteriorar muito tudo isso, né? E o que está se tentando fazer é gerar benefícios a partir da tecnologia em si, né? Usando uma stablecoin e tal, gerando os tokens, aquela coisa toda, né? Enfim, acho que tem esse trade-off aí de que, não, eu quero que ninguém saiba quanto eu transito e tal, mas, compensação também, você tem riscos, né, que você está disposto a correr em função dessa decisão. E isso vai continuar existindo. Eu acho que uma coisa não vai nunca impedir ou proibir a outra, muito pelo contrário.
aleatoriedades aqui. Gabriel, procura um livro chamado 1984. Não é da época dele, né? Não, Não é da conheço época bem, dele, é um conheço bem. clássico. Eu tô brincando, claro que você conhece, estou brincando. Bom, para os mais novos, tem o Black Mirror, É que tem um verdade. episódio justamente sobre a pontuação que a pessoa vai tendo, os coraçõezinhos e pontuações, é assustador. É É assustador. verdade, é verdade. O controle que já pode ter realmente é absoluto, né? Mas, assim, a gente não precisa olhar para isso, né? Podemos olhar para um Google da vida, né? Né? Estamos conversando aqui, se o celular estiver perto, a próxima pesquisa que eu fizer, ele vem um assunto que eu acabei Alexa, de falar. sim. Então assim, isso já Tome é uma Alexa. realidade. Isso é uma realidade, né? Não é? Mas, enfim, eu acho que olhando assim para frente, essas mudanças, algumas dessas mudanças, elas são profundas, de fato. A gente tem que aprender o limite delas, como tirar proveito delas, né? Para poder, de fato, entender o quanto que ela vai impactar o nosso negócio, né? Porque essa velocidade com que tudo está caminhando, muitas vezes é difícil você conseguir compreender muito rapidamente, né? Então, hoje ninguém sabe tudo, né? O meu esforço hoje é de estar participando de vários fóruns para aprender, para coletar, porque tudo isso está vindo numa velocidade de fato impressionante. E, de novo, o país acaba sendo uma... Hoje o Brasil é um hub global, né, para vários países do mundo, né? Se falando Estados Unidos, para a Europa e tal. Hoje, de fato, ele é um exemplo dado não só a velocidade, mas a consistência com que tudo vem caminhando, né? Eu costumo dizer, quem acompanha mercado financeiro digamos, há muito tempo, 10, 15 anos, dá para ver a mudança que o Banco Central teve, né? De que hoje ele tem uma agenda aberta na sociedade. Então, hoje não tem surpresa, né? Antigamente, há 15 anos atrás, o Banco Central editava mudanças de regulamentação que todo mundo ficava chocado lendo durante a noite aquela mudança e no final da regulamentação lá, da resolução, dizia assim: entre em vigor na data da sua publicação. Quem é bancário velho lembra dessa frase, que era um terror, né? Hoje em dia, a agenda do Banco Central, primeiro tem o tal do BC-RES, que é absolutamente claro as etapas pelo qual ele está prosseguindo, e a outra coisa é totalmente permeado pelo mercado. Não tem surpresa hoje. Assim, tudo que ele edita, ele antes conversou com o mercado, discutiu, chamou, está aberto a qualquer momento conversar, conversa com toda a sociedade. Evidentemente, ele é o árbitro, ele tem direito, né, a tomar as decisões com base no que ele entende que é melhor para a sociedade. Mas não tem segredo, né? Então, a gente tem um caminho claro de consistência para onde ele está indo, né? Então, esse é o lado bom, que dá uma tranquilidade de saber, né, a trajetória muito claramente que está se caminhando. E a trajetória é integrar tudo isso, né? O Pix integrado com o Open Finance, tem vários cases, né? Iniciador de pagamento é um, o Pix automático, como falei, é outro. Integrar com o Real Digital, e aí o Pix Internacional vai conectar tudo infraestruturas que são compatíveis, já desenhadas para ser compatíveis, e tudo isso vai se integrando de uma maneira impressionante. Tudo isso é dito claramente nos fóruns, enquanto se vai se detalhando e validando tudo com o mercado. Esse acho que é o avanço que a gente teve em termos de maturidade impressionante do Banco Central, junto com o relacionamento da sociedade, que também aprendeu a fazer esse diálogo. Excelente. Nós temos duas perguntas aqui. A primeira do Felipe e a segunda do Flávio. Flávio, eu vou ler a do Felipe, porque ele mandou um pouquinho antes, tá bom? Daqui a pouco a gente já libera seu microfone. Muito obrigada, viu? O Felipe faz a seguinte pergunta: com o avanço do Pix como uma estrutura de pagamentos, como você avalia a composição de receitas dos emissores de cartões, considerando que as receitas oriundas de MDR parecem ter uma forte pressão por diminuírem nos próximos anos? Sem dúvida, o Banco Central inclusive vem pressionando o próprio MDR, né? Ele vem pressionando algumas modalidades, né? E não só o MDR, né? Como as taxas de juros, né? Cobrado rotativo de cartão. Ele vem questionando bastante
a dinâmica do negócio cartão de crédito, algumas vezes, talvez, desconhecendo, né, alguns aspectos, distorções que existem no mercado, pelo qual, de alguma maneira, isso faz parte da composição, né, da monetização desse segmento, mas a pressão existe, né? Há pouco tempo até no pré-pago, enfim, débito e tal, o Banco Central veio meio que colocando limite para isso, e o próprio desafio, que cada vez está mais claro, de migração de alguns parte do volume hoje que é feito do cartão para o Pix, né? E na medida que cada vez o Pix fica mais completo, mais conveniente e tal, agora o Banco Central está muito focado no P2B, né? Então, ou seja, essa transação de pagamento, de compra, pagamento à empresa e tal, é o foco do Banco Central, sem dúvida nenhuma, para conseguir acelerar esse pedaço e gerar conveniência dentro desse processo. E isso, sem dúvida, pressiona as bandeiras, pressiona toda a indústria, né, do mercado e tal. E aí você começa a ver a Visa e Mastercard começando a anunciar novos produtos, novas alternativas, né? Eu sou uma empresa, na verdade, de tecnologia, eu estou abrindo business de consultoria, de ferramentas de prevenção à fraude, adquirindo outras empresas de tecnologia para tentar aumentar o portfólio, né, e compensar de alguma maneira. É isso que todo business tem que fazer, não tem jeito, né? E, de alguma forma, algumas soluções também para tentar se aproximar mais dos seus clientes, acho que alguns adquirentes estão fazendo isso, para poder gerar valor para os seus clientes, né? O próprio fato de aceitar Pix na maquininha é um caminho para isso, ou seja, manter ali a fidelidade do cliente, o tráfego, né, de transações com ele, para conseguir manter esse relacionamento e não deixar isso ficar totalmente solto. Então, é um desafio, a indústria de cartão enfrenta esse desafio, mas não é só a indústria de cartão, né? Os bancos enfrentam esse mesmo desafio, com a pressão que as fintechs, de alguma maneira, exercem, eles também estão perdendo tarifas, estão perdendo receita em função do Pix. O Real Digital vai pressionar isso também, desintermediando vários processos, né? A tokenização de ativos financeiros tira vários intermediários aqui de custódia, clearing, etc., que tem custos elevados para emissão de alguns papéis, de debênture, etc. e tal. Então, este movimento é gerar eficiência da indústria financeira para beneficiar a sociedade. Com isso, gera desintermediação e fica, né, fica a receita pelo meio do caminho que desaparece, né? Então, o desafio é como é que eu, primeiro, retenho a minha base, continuo fidelizando para não perder esse cliente, e que outros serviços eu consigo gerar para compensar essa receita e continuar a ser relevante. Eu acho que não tem fórmula mágica, cada um está procurando encontrar seu caminho. As subadquirentes, por exemplo, tem um desafio enorme, né? Aquela que tem o seu ecossistema consegue ali, de alguma maneira, continuar agregando valor com alguns serviços ali bem customizados para o ecossistema. Aquelas que não, que viviam daquela margem e tal, são as primeiras a sofrer. Então, assim, ele mexe com a indústria toda, não tem dúvida nenhuma, e é um desafio que o mercado todo está enfrentando. Mas, de novo, está aberto isso, está claro, está no jogo, e tem que se reinventar. Não tem outra maneira de fazer isso. É o grande, esse eu acho que é o maior desafio, você se reinventar, você sair da sua zona de conforto, você aprender uma coisa nova, você ensinar uma coisa nova, você se adaptar, correr, porque senão vem o concorrente faz primeiro, senão vem a pessoa física vai lá e aprende. O Roberto Campos Neto deu uma declaração que eu acho até que foi forte demais, que ele falou que o Pix cada vez caminha para você não precisar de um cartão de crédito, né? Eu acho que foi um pouco exagerada, né? Eu acho que ele quis dizer que as funcionalidades de pagamento todas o Pix vai ter, portanto, né, eles podem substituir para pagamento. Mas o cartão de crédito, a gente sabe, é muito mais do que isso e tal, tem outros benefícios e assim por diante. E acho que o objetivo do Banco Central não é necessariamente substituir o cartão de crédito, mas é pressioná-lo para cada vez ser mais eficiente. Verdade. Gente, temos o microfone do Flávio liberado. Vamos só ver aqui se alguém me ajuda. Acho que Opa, foi.
Não, de novo, Flávio, acho que foi, não foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Estão me ouvindo? Tudo Perfeito. bom? Tudo bem, boa noite. Vai. Carlão, muito bom te ver falar aqui, sempre muito conhecimento aí da indústria financeira, uma experiência fantástica. Acho que nós não vamos ter muito tempo aqui para perguntar, né? Não sei, para responder, mas se for muito longa a resposta, eu te pergunto em outra palestra, estarei presente. Imagina. Queria rapidamente, não é um assunto tão fácil talvez, mas fala assim, o blockchain Pergunta difícil é para o Daniel, tá? Mas tudo bem. e pode ser os outros colegas, o colega do cripto aqui também, que eu acho que é quem trouxe o conceito à tona aqui, o blockchain nesse mundo financeiro digital, como é que está isso, né? Qual é a importância disso? É hype? Tem muita evolução para se fazer? Ou como é que isso se insere em toda essa transformação digital da indústria financeira? Uma excelente pergunta, acho que tem realmente vários aspectos aqui. Eu vou tentar, de fato, simplificar um pouquinho para atender assim. O blockchain é uma tecnologia, né? Encara como se fosse uma linguagem, né, de programação, assim, sendo bem grosseiro, né? Então, ele traz muitas vantagens pela modalidade dele, pela característica de ele conseguir. Ele tem alguns atributos que conseguem, de fato, dar segurança muito grande para algumas transações, para alguns serviços, né? O fato dele garantir essa segurança, de você não conseguir adulterar ele e tal. Ele tem. Agora, o blockchain é uma imensidão de variações, né? Que passa por usos mais diferentes possíveis, né? E aí você tem, no caso de criptomoedas, né? Vocês têm blockchain que são em redes abertas, né? Então, e que aí usam aspectos de mineração e tal, que não é disso que nós estamos falando na indústria financeira. O blockchain está falando de uma rede permissionada, e aí parte dessas características talvez sejam perdidas, porque você fecha um pouquinho isso, por quê? Por causa do sigilo bancário. Mas ele tem essa característica que ele nativamente dá segurança, né? Hoje, muitas transações da indústria financeira, você tem contrapartes, né? Esse negócio de custódia, clear, para quê? Para ter segurança que aquela transação foi feita e que se alguém adulterar, alguém é fiel depositário daquilo para te ressarcir ou pelo menos ser condenado, né, de que ele deixou ser fraudado, enfim, violou o contrato e tal. O blockchain não precisa disso, porque ele nativamente dá essa segurança. Daí que várias aplicações você consegue fazer com que ele mesmo controle, porque ele aprova de violação, né? Então, e aí esses smart contracts, que na verdade são alguns programinhas, você bota regra ali e ele te dá a segurança que vai cumprir aquela regra, né? Um caso de uso aqui muito que está sendo testado que chama dinheiro programável. Imagina o seguinte: você transfere o dinheiro para alguém com o mandato de cumprir alguma coisa. Então, sei lá, a prefeitura transfere para uma empresa e ela só pode ali investir em determinado assunto, algum subsídio, alguma coisa. Se ele não fizer isso, volta para você. Então, isso é automático. O DLT tem essa característica de poder fazer isso. Então, não é hype, por isso é que está sendo incorporado na indústria financeira e, de fato, ele gera muita eficiência para conseguir produzir para casos de uso certo. Ele também não é panaceia. Vai substituir o sistema financeiro? Não, não é isso. Ele tem muitas propriedades que, de fato, geram eficiência e permite, então, um uso bem efetivo para casos de uso bem específico. Beleza? Pessoal, estamos caminhando para o final do Ultra Talks sobre o futuro da indústria financeira. Hoje estamos conversando com o Carlos Augusto, o Carlão, que é CEO da Fintech CertDocs e diretor da AB Fintechs, consultor, investidor anjo, empreendedor. Ufa, tem que até respirar, Carlão. Muita coisa, não é? Eu acho que sim. Então, um pouquinho de cada coisa, mas o objetivo sempre é colaborar com o ecossistema, né? Isso é bem bacana e uma coisa complementa a outra, de estar bem conectada aí, eu acho que é bem legal. E você é investidor anjo especificamente de empresas relacionadas à tecnologia, do mercado financeiro. Fintechs, exatamente. Eu tenho uma carteira de alguns investimentos, dou mentoria
para várias fintechs, né? Participo do conselho de algumas, e estou numa Venture Capital e eu lidero, junto com o grupo, o pool exatamente de decisão de aporte em fintechs early stage, né? Aquelas que estão começando e tal, justamente nesse papel, né? De ir ajudando a incrementar e ampliar o sistema, né? Então, um pouco Temos aqui disso. praticamente um tubarão do Shark Tank, é isso? Ah, quem dera, quem dera. Sou um pequeno investidor, coisa bem simples. É, na verdade, mais a iniciativa de estar inserido, de aprender junto com todo mundo, né? Então, é isso, é colaborar sempre. E curiosidade banal, já teve aquela leva de gente pedindo de investimentos para fintechs, deu uma baixada assim ou continua em Então, alta? a gente tem, de fato, o desafio, né, que diminuiu bastante, né, recurso, a captação, né, foi em função da taxa de juros, de fato, isso reduziu bastante, e aí todo mundo está mais seletivo, porque a vida não está fácil para aquelas fintechs que queimam muito caixa e precisam ser alimentados constantemente de recursos por muito tempo até chegar no break-even, né? Isso é uma realidade, então hoje se aplica critérios bem mais restritos, mais rigorosos. Mas a vantagem disso é que você, então, cultiva também uma classe de empreendedores muito mais responsáveis, né? Então, hoje a gente enxerga com o assunto compliance, governança, já nas fintechs, já numa startup, já está sendo levado a sério. Sabe aquela coisa de os garotos ali estão fazendo alguma coisa, mas tem um carinha ali de cabelo branco, que é aquele cara? Ah, aquele cara é o gestor de risco que eles já trouxeram para entender regulação, para poder ter certeza de que está compliance, administra ali o caixa. Então, você começa a trazer pessoas mais experientes, e o mix é que é legal, né, na verdade, né? Um pouco de experiência e essa juventude, inovação, criatividade é super importante, para, de fato, montar estruturas mais responsáveis e que aí tem muito mais chance de prosperar. Então, é um filtro que, na verdade, depura um pouco, e eu acho que desse resultado, que eu acho que é um cenário que veio para ficar, ele, de fato, vai gerar soluções muito melhores, muito mais eficientes, que vão contribuir muito mais para a sociedade. Então, a taxa de mortalidade, eu acho que vai cair em função disso. Então, é benéfico também a gente, né? Aquele negócio, quando, né, a água baixa, é que você vê, né? Quem está Fica pelado, né? nadando Essa fama, pelado, é. não é isso, né? A famosa frase Exatamente isso. é exatamente isso. E isso está trazendo uma gestão bem mais responsável, que eu acho que vai contribuir mais com todo o ecossistema. Ótimo. Gabriel, conte-nos, o que você tem de novidade? Parece que tem presente para o pessoal, cortesia, alguma coisa Opa, assim. também quero. Tudo bem, pessoal? Então, como a gente está falando aqui muito de real digital e tudo mais, né? Eu conversei com o pessoal aqui da Ultratalks, a gente vai dar uma cortesia para todo mundo que fez parte, né? Tá acontecendo, não sei se todo mundo sabe, o Blockchain Festival, né? O Blockchain São Paulo, e eles estão justamente, os próximos 2 dias vai abordar justamente esse quesito do real digital, né? Inclusive, amanhã já vai começar com o Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, que vai abrir o debate lá. Mas eles estão falando literalmente sobre real digital e o futuro das transações digitais aqui no Brasil. Então a gente vai conseguir aqui ingressos para os 2 dias, né, para amanhã e depois de amanhã, 100% gratuitos para vocês, tá? No chat tá aí, é só vocês acessarem o link e colocarem o cupom Blockchain Festival SP e vocês podem resgatar o ingresso, está acontecendo dentro da USP e aí vocês podem curtir os próximos 2 dias lá dentro, totalmente gratuito aí, por terem participado hoje do Tratalks com a gente. Acho Que bacana legal. acompanhar isso, porque cada vez isso vai se incorporar com a indústria financeira. Vai deixar de ser aquela coisa exótica, né, de criptomoeda, que você tem medo, risco, ou não sabe exatamente para que serve, e deixa de ser, então, uma coisa exótica, e isso vai Sim, se sim. conectar sem sombra de dúvida. Agora, Inclusive, esse evento é parceria com o Digital Finance Brasil e o Ethereum Brasil. Então é justamente isso. Eles estão tentando fazer uma fusão aí do tradicional com o novo e vamos ver no que vai lá. E tá sendo muito legal o evento. Já foram 3 dias, agora são os últimos 2. E acho que vale muito a pena ir. agora eu queria saber a opinião, então, do Carlão, já que estamos nesse tema emblemático das criptomoedas, tem projeto de regulamentação das criptomoedas, fresquinho, saindo agora. E aí, como é que fica, né? Uma coisa que nasceu para não ser regulamentada. Na verdade, mais do que projeto, né? A regulamentação entrou em vigor, se eu não me engano, ontem ou anteontem,
né? Já está em vigor, e dentro do arcabouço, né, que foi aprovado pelo Congresso, estabeleceu o Banco Central, né, como o órgão fiscalizador, e a partir daí o Banco Central vai elaborar várias instruções normativas e tal, né? Então, assim, tem um equilíbrio delicado ali, de fato, né, de regulamentar para dar proteção à sociedade, dado que hoje o volume de criptomoedas é grande, né? Hoje tem o dobro de pessoas que investem na bolsa investem em criptomoeda. Então, já começa a atingir o varejo, né? Começa a atingir pessoas simples e que acabam, muitas vezes, sendo enganadas, né? Por falta de conseguir identificar quem é sério, quem não é. Acho que a regulamentação vem ajudar um pouco isso para trazer mais para um mercado mais profissional, exigir que a empresa esteja sediada no Brasil e tal. O perigo, é claro, né, de colocar muito controle, muita regulamentação e desvirtuar um pouquinho ou criar uma carga muito pesada que acaba inibindo este mercado, né? Tudo que eu converso com o Banco Central não é essa a intenção, pelo contrário, o Banco Central reconhece a importância desse segmento e está atento a isso, mas todo mundo tem que observar, né? As associações de classe, eu lá na BFintex, tem a Bcrypto e tal, está participando intensamente, que, como eu disse, o Banco Central chama a sociedade para discutir, e eu acho que todo mundo tem que acompanhar para, de fato, ter certeza o quanto que isso vai beneficiar a sociedade. Na minha opinião, vem em boa hora, né? É importante, mas para que esses excessos não acabe penalizando o mercado excessivamente, né? São Você boas concorda, discussões. Gabriel? Concordo muito, concordo muito. É isso que você falou. E agora a gente está nesse mercado onde os valores das moedas, né, das criptomoedas estão embaixo, e aí aplica a frase que você falou, né, que quando a água baixa a gente vê quem tá pelado, e um monte de projeto caindo por água, e realmente é isso. Eu acho que é um É, processo de entrar em maturidade agora, acho que é isso. isso aí. Pois eu vou contar para vocês. Recentemente eu fiz uma palestra numa startup do ramo da beleza, de cremes, produtos de beleza. E moçada jovem, né? Então ali eu estava falando de gente com 22 anos de idade, 23, 25, 20, na faculdade ainda. E quando eu perguntei quais eram os investimentos, se alguém ali, porque eu sou educadora financeira, né? Então eu Uhum. perguntei ali quem já tinha investimentos e quais produtos eram, era criptomoeda. E a pergunta é: cadê a reserva de emergência? Cadê o Tesouro Selic da vida? Né? Não tem, é criptomoeda direto. Então, essa parte da regulamentação, a gente no mercado financeiro olha com muito carinho, É, sabendo que realmente é um público que precisa de um certo respaldo, não só da educação financeira, de entender as caixinhas, né? A gente vai daquele goal-based investment, que não é o foco aqui, uhum. mas para entender que existe todo um processo de aprendizado para isso, e as criptomoedas deveriam estar no final da lista, né? No final da trilha, elas estão no começo, então Não. é super relevante essa discussão. Além desse aspecto de ter uma reserva de emergência, saber que é de risco, né? Um ativo volátil, né? E tem risco e tal. Saber, assim, essa empresa que você comprou criptomoeda, como é que é a custódia dela? Ela de fato garante liquidez para o ativo que você tá comprando? Você checou isso? Então, hoje, como não tem regulação, fica difícil você verificar. E, de repente, você tem uma má notícia na hora que você vai querer resgatar, né? E a gente entra naquela história que os boatos são capazes de derrubar uma empresa. A gente viu como a Binance sofreu recentemente com os boatos de que teriam envolvimentos em outros processos de outras empresas, e isso causou um resgate em massa também. Nossa, é um mercado extremamente sensível. Exatamente, exatamente. Bom, Complexo. complexo. A gente pode marcar um próximo desse, hein, Nery? Vamos anotar na agendinha? Trazer o Carlão aqui para falar de criptos? Eu Com topo. certeza. Quando a gente conversa aqui, isso abre margem para vários outros papos. O Carlão já sabe disso, que ele já tem um pré-convite para conversar mais vezes com a gente, outros painéis. Legal, Legal. legal. Olha, podemos fechar o nosso papo aqui com a pergunta do Francisco. O que explica o Pix custar zero para a pessoa física? É interessante isso, né? Qual o racional do Banco Central? O racional é simplista, mas é esse o racional do Banco Central. Ele fala assim:
O Pix equivale para a pessoa física ao uso do cartão de débito, ou seja, é um débito na conta dele para fazer um pagamento puro e simples. Ali não tem crédito, ali não tem apenas uma transferência de recursos que está na conta toda. Portanto, equivale ao cartão de débito, portanto, você não pode cobrar débito em conta, cartão de débito não tem tarifa para o cliente pessoa física, portanto, é zero. Foi esse o racional dito explicitamente quando foi definido. Podemos questionar, podemos, né, não concordar com isso, mas foi exatamente isso que o Banco Central definiu quando desenhou o PIX, proibindo cobrança de tarifa, né? Então, ele explicou dessa maneira, desse raciocínio simples, que na ponta da pessoa física, um cartão de débito puro e simples e acabou. Então, está proibido, né? That's it. E pronto. Pronto, né? Tem a sua lógica, mas dá para questionar também um pouco esse raciocínio, mas foi isso, foi dessa maneira que ele estabeleceu essa premissa. Muito bom. Carlão, como é que o pessoal te encontra no LinkedIn? Eu sou bem ativo no LinkedIn, tá lá, Carlos Augusto de Oliveira, pode entrar, eu realmente posto bastante coisa, estou bem antenado aí tudo que tem de mudança e converso com todo mundo, então também tem a mandar mensagem e tal, respondo rápido, então será um prazer aqui me conectar com todos vocês, alguns aqui que eu já conheço de longa data, já estou conectado e converso com eles, tem vários aqui que eu estou reconhecendo pelo nome, então super prazer, eu acho que é isso que a gente consegue cada vez mais entender um pouco mais e aprendendo nesse intercâmbio, nessa troca, né? Hoje, senão você envelhece muito rápido, né? Então, essa é a maneira pelo qual eu tento me manter atualizado e tento também distribuir um pouquinho daquilo que eu consegui aprender, porque eu sempre recebo também nessa hora. Certamente um sábio jovem. Temos aqui o Carlão, então. Carlos Augusto de Oliveira está assim no LinkedIn. Nós agradecemos, em nome do Ultratalks, especialmente o Carlos, agradecemos também a Octo Pagamentos Digitais para o Mundo Real e a Pagos, Associação de Gestão de Meios de Pagamentos Eletrônicos, que apoiaram esse Ultratalks. E, é claro, um agradecimento especial a todos que estiveram conosco aqui até agora, mandando as perguntas, tirando as suas dúvidas e aproveitando essa sabedoria toda aqui do Carlos. Temos presente, passem no chat aqui da Ultratalks para vocês verem quais são os presentes. São 2 dias de evento e liberado, né, Gabriel? É isso mesmo? 100%. Só chegar lá e pronto, acabou? Sim, só tem que resgatar o ingresso no site, né? Clicar no link e botar fácil. o cupom lá. Muito Pelo menos Já isso, né? acessei aqui. Muito fácil. Pessoal, essa reunião nossa aqui estará disponível lá no YouTube do Ultratalks. A gente vai colocar lá a gravação para vocês poderem assistir quantas vezes quiserem. E espero nos vermos em breve num próximo Ultratalks. E um beijo a todos, boa noite e até a próxima.